A paz de Cristo para vocês, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Bem-vindo ao nosso canal da EBD, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Curta, compartilha, né? E também comente os nossos vídeos e se inscreva no canal para fortalecê-lo, tá? Você se inscrevendo, o nosso canal vai se tornar mais forte, né? E será mais indicado pela plataforma do YouTube. Por gentileza, então faça aí esses 3C. Curta, compartilhe, comente e, por fim, inscreva-se no canal, tá? Não paga nada, estará nos ajudando. Meus queridos, fica conosco até o final desse vídeo, porque nós fizemos aqui uma síntese muito boa, né, dessa lição, que é a igreja cheia de amor, né? A igreja modelo, a igreja primitiva lá em Jerusalém. Então hoje nós vamos de lição de número 5, né? Já estamos na lição de número 5, que maravilha, né? Cada vez aprendendo mais e também transmitindo o ensino da poderosa palavra de Deus. Essa lição será ministrada na sua igreja no dia 3 de agosto de 2025, ok? Uma igreja cheia de amor. O textual dessa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, ok? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha aí, verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável, né? Isso é evidente, né? O amor é a supremacia, né? É a marca do cristão. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, um excelente teólogo, pastor e professor, acima de tudo cheio da graça de Deus. Como é de costume, ele divide essa lição em 3 tópicos e o nosso texto básico dessa lição, meus queridos, está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37, tá? Vamos ler aqui, é muito importante que nós fazemos essa leitura, que é o texto base de toda a nossa lição, ok? E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, ok? Mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, tá? Que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então nós temos aqui uma descrição da igreja modelo lá em Jerusalém, da igreja primitiva, né, nos seus primórdios, né? E nós vamos mergulhar profundamente aqui, né, nessa metodologia, certo? Nesse modelo de igreja que nós precisamos hoje ter em nossos dias, ok? Então fica conosco, não se ausente do vídeo, preste atenção, né? Fica ligadinho, porque tem coisa boa. No final estaremos orando por você, pela sua família, e Deus já estará respondendo, né? Trazendo para você cura, trazendo para você muitas coisas boas que você necessita, né? Prosperidade, certo? Na área financeira, também na área espiritual. Se tiver alguém aí, né, afastado da igreja, certamente na oração Deus vai tocar
e vai ser uma bênção. Fica conosco até o final, meus queridos, porque é só bênção, né? É uma lição promissora, né? Então temos aqui, na nossa introdução, como é de praxe nós lermos, né? Nessa lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ela capacita ele, né? Jesus capacita a igreja a enxergar, o Espírito Santo também, né? Os mais necessitados e a buscar caminhar e a buscar. Então nessa lição nós veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. E ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter sua necessidade suprida. Olha aí que maravilha, né? Então aqui nós temos essa introdução maravilhosa. Também nós temos aqui, né, os objetivos dessa lição que é necessário que a gente leia. Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo unidade e o crescimento da igreja. Segundo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor, ok? A lição está dividida em 3 tópicos principais: o amor manifestado na comunhão cristã, tá? Então ela gira aqui a lição em torno, né, do grande amor de Deus, do amor, né, da comunhão, certo? E também do partir do pão, no relacionamento, certo? Na unidade, tá? Então nós temos que importantes condições e métodos que a igreja, né, dos primórdios dos tempos, nos trazia o exemplo, o modelo de uma igreja genuína, aonde Jesus operava por causa dessa comunhão, dessa unidade, ok? Então nós vamos aqui, no segundo tópico, nós temos o amor como manifestação da graça, e no terceiro, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Então, fazendo um resumo aqui desses tópicos maravilhosos, e para um melhor entendimento e trazer mais subsídio para vocês, a gente vai fazer, fizemos um resumo para ficar mais inteligível, né, mais didático para você adquirir mais subsídio, ok? Então veja bem, nós vamos mergulhar profundamente nos primórdios da igreja, né, primitiva em Jerusalém, né? Ou seja, nos primeiros passos, né, dessa igreja modelo, como foi, né, que ela nos trouxe um exemplo para que nós podemos seguir hoje, certo? Então, como a gente lê lá em Atos capítulo 4, versículo 32 e 37, que já fizemos a leitura, que é o texto base, certo? Então nós vamos estar aí alicerçado nesse capítulo 4, versículo 32 e 37. Queremos também focar em uma característica muito marcante daquela comunidade, daquela igreja, ok? Veja bem, o amor, tá? A unidade deles. Então o foco era o amor e a unidade, ok? Nosso estudo dessa lição, ela é bíblica e específica a esse assunto, tá? Como nós dizemos, focada no amor e na unidade daquela comunidade cristã. E o nosso foco aqui é entender o que exatamente fazia aqueles crentes ser tão unidos, tão animados e vibrantes. Então esse é o nosso foco, ok? Como, né, esse amor, como esse amor todo se mostrava na realidade e prática daquela igreja. Vamos tentar desenvolver isso com clareza e com precisão nesse
né, nessa síntese, nesse estudo maravilhoso que nós estamos aqui trazendo para vocês. E é o ponto inicial, e o que a lição chama de verdade prática. Então, o cristianismo, irmão, ele não pode ser só de palavras, mas ele tem que ser de praticidade, tá? Precisa ser praticado, né? Nas ações, nas nossas atitudes, e não somente palavras, ok? Atitudes benevolentes, né? Na nossa união, na nossa unidade, no nosso amor, e o mundo vê isso e eles vão querer aceitar o Cristo que nós servimos porque vê essa união entre nós, ok? A lição diz que o amor, de fato, né, ele une a igreja. Então, quem faz esse elo, quem faz essa união, sem dúvida, é o amor, porque a marca do cristão é o amor. Jesus disse, olha, o mundo vos conhecereis, tá? Que vocês são, né, meus seguidores, que vocês são verdadeiramente cristãos, se vocês amarem como eu vos amei. Então essa é a marca, né, o distintivo do cristão, ok? E isso é o essencial. Sem ele não tem como ter um relacionamento, né, cristão saudável, tá? E uma comunhão, veja bem, não tem como ter um relacionamento saudável e uma comunhão verdadeira, porque isso é a base do cristianismo, é a base da igreja. Atos 4:32 diz assim, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Então, da multidão dos que creram era um só o coração e a alma. Imagina só, vocês, tá? Imagina só, um coração e uma alma, tá? Isso está em Atos capítulo 4:32. Diz também que ninguém considerava nada que tinha como seu em particular. Então tudo era comum entre eles. Olha que bênção. Era tudo comum entre eles, certo? E havia um desprendimento total das coisas materiais. Não havia egoísmo. Eles repartiam os bens entre si e principalmente nas suas necessidades que cada um tinha. Então era algo impactante o modelo, né, o exemplo dessa igreja, dessa comunidade ali em Israel, a igreja modelo ao qual nós devemos seguir. Era tudo comum entre eles, ok? E havia um desprendimento dessas coisas materiais. Isso não era só em palavras, né? Era vivido por aquela comunidade. Olha só que bênção, né? Os apóstolos davam testemunho da ressurreição com muito poder. Então isso dava aos apóstolos, né, uma base, uma estrutura para que eles testemunhassem com poder a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles davam com muita graça, né, testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não era só em palavras, tá? Mas também em atitudes. E a graça de Deus era abundante em todos. Não era só em alguns, mas era em todos. E tinha um resultado, né, em ações bem concreto. Então não era só de palavra, como eu disse, mas tinha um resultado em ações concretas. Exemplo, quem tinha posses vendia voluntariamente e traziam o dinheiro aos apóstolos para ser repartido, tá, conforme a necessidade de cada um. Eram os apóstolos que tinham essa responsabilidade, né, bem grande mesmo. Barnabé, diz a Bíblia que ele vendeu um campo que ele possuía. E a igreja ia crescer, ele vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos para, né, atender os mais necessitados. E a igreja ia crescendo assustadoramente. Milhares iam se convertendo, como está registrado no livro de Atos, né? Nós vemos no livro de Atos, como eu disse na lição passada, no capítulo 1 e 25, tinha quase 120 ali no cenáculo. No capítulo 2,
passou para quase 3.000 almas quando Pedro pegou, capítulo 2, versículo 40 e 41, certo? No capítulo 4, foi quase 5.000 almas. Aí Lucas, que é o escritor de Atos, tá? O doutor Lucas, ele desiste de falar número, e no capítulo 8 ele diz: uma grande multidão, unânimes, ouvia o que os apóstolos pregavam, o que Felipe pregava ali na cidade de Samaria, ok? Então foi muito, a igreja foi crescendo e Deus acrescentava a cada dia os que haviam de se salvar. Mas por quê? Qual era a causa disso? Era o que está em Atos, capítulo 2 e 42. Eles viviam, né? Eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Essa era a causa do sucesso, né, do poder dessa igreja modelo, ok? Então vemos aqui, porém, como eles conseguiam manter a unidade tão forte com tanta gente se convertendo, tá? Veja bem, culturas diferentes e tudo misturado. Acredita-se, né, que isso era um desafio muito grande para os apóstolos, com certeza. Culturas diferentes, pessoas diferentes e manter essa unidade, né? O que eles faziam? Mas a resposta disso tudo não está em metodologia humana, de maneira nenhuma. Não era a metodologia dos apóstolos, dos membros, não. A metodologia aqui, nós vamos aqui, e é claro que tudo isso vinha diretamente de Deus, não tinha dúvida. Para manter essa unidade, para manter essa comunhão com pessoas de diversas culturas, precisaria da graça, da mão de Deus estar, né, movendo essa igreja. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo, e era daí que vinha essa força, essa graça de manter essa unidade da igreja, né? Essa comunhão, esse comum, né? Tudo tinha em comum todos eles, atendendo às necessidades de cada um. Paulo chama isso de vínculo da perfeição em Colossenses, ok? E o que amarra, né? O que une tudo isso é o amor, não tenha dúvida. Por isso, há um alerta na Bíblia que quando a igreja se divide, né? Quando ela começa a fazer facções, quem se dividir, é porque o egoísmo entrou no lugar do amor. Quando a igreja começa a, né, dividir, ter facções, né, grupinhos, é porque o egoísmo entrou no lugar do amor, sem dúvida de erro, ok? O ambiente para o Espírito Santo agir, para ele operar, e para os dons aparecer e ser manifesto, é onde há amor. Se não houver esse ambiente de amor, não tem como os dons, né, vir à tona, se aparecer e se manifestar no meio dos crentes, né? Então é o amor de Deus, aonde reina o amor de Deus, então há um ambiente propício para o Espírito Santo operar. E naquela igreja primitiva, na igreja em Jerusalém, o ambiente era propício porque eles tinham, né, como supremacia o grande amor de Deus, tá? Voltando para Atos 4:33, em todos eles, meus queridos, em todos eles, né, sem exceção, havia abundante graça. E como isso era visível no dia a dia, além dessa unidade de coração, tá? Então essa graça se mostrava mútua, olha, veja bem, na solidariedade, nos cuidados e no amor um com os outros. Então essa graça se manifestava dessa forma, tá? De forma bem prática, essa lição nos ensina isso, ok? E é fundamentada, e é lógico, é fundamental nós repetirmos, tá? Não era uma lei, não era um comunismo, melhor dizendo, tá? Não era nada disso, era voluntário. Atos 4, versículo 34, é chave, é o versículo chave, tá?
Não havia necessidade entre eles, porque quem tinha propriedades vendiam voluntariamente. Tá? Então não era algo forçado, não era algo produzido pelo homem, como diz o comunismo, né? Não, era algo voluntário. Eles eram compungidos os seus corações pelo grande amor de Deus, e eles faziam voluntariamente, e a graça de Deus era derramada sobre eles. Isso não era uma ordem, mas uma resposta de um coração cheio de amor, tá? E vemos na lição que não era para vender tudo de uma vez, tá? Não era para eles vender tudo para repartir, mas era conforme, né, a necessidade, né? Conforme surgia a necessidade de cada um. Aí, quem tinha propriedade, quem tinha mais condições, trazia o dinheiro nos pés dos apóstolos, e ninguém tinha falta de nada. Olha que coisa maravilhosa. Isso era voluntário. Não era nada programado, não era nada forçado, mas era voluntário, porque a graça de Deus estava derramada no coração deles, e isso se mantinha, tá? E o dinheiro ia para os apóstolos, que conheciam as situações, e distribuía com justiça e equidade, tá? E a questão da equidade aqui, meus queridos, não era dar igual para todo mundo, mas era olhar para a necessidade de cada um. Então, era feito com justiça e equidade, tá? Cada um dos crentes que tinham essa necessidade, então era distribuído com justiça e equidade. A responsabilidade dos apóstolos era muito grande, porque tudo era voluntário, ok? Nada obrigado, tudo voluntário. E os cristãos eram movidos pela fé em Cristo Jesus. O próprio Pedro, no caso de Ananias, olha aqui um caso tremendo que aconteceu lá. Veja bem, tudo era voluntário, mas veja aqui. O próprio Pedro, no caso de Ananias e Safira, deixa claro a propriedade era deles. Eles podiam fazer o que quisessem. Porém, veja bem, o problema não foi a mentira, a hipocrisia, tá? E não, quer dizer, o problema foi a mentira e a hipocrisia. A propriedade era deles, podia fazer o que quisesse, mas o problema foi a hipocrisia e a mentira, tá? E não o ato de não dar tudo. Eles podiam vender, ok? E falasse a verdade. Olha, nós não vamos dar a metade, porque nós precisamos da outra parte. Mas como eles viram que Barnabé vendeu uma propriedade e deu tudo, eles consertaram entre si: vamos mentir. Nós vamos dar a metade, mas para nós, né, com inveja daqueles que estavam vendendo de coração voluntário repartindo, vamos falar que nós estamos dando tudo para nós, né, crescer aí, ter nome, né? É isso que se faz, né? Vamos dar esse maior valor aqui. Mas eles concordaram entre si de dar a metade, mentindo que estava dando tudo e ficava com a metade. Mas ao Espírito Santo não se mente. Quando eles mentiram, Pedro fitou os olhos deles: vocês não mentiu ao homem, mas mentiu ao Espírito Santo. E caiu morto o homem. Depois veio a mulher que tinha concordado também, Safira, e caiu também ao pé de Pedro, do apóstolo, tá? Isso fica muito claro que a igreja de Jerusalém, mesmo com os desafios, deixou um modelo exemplar, tá? Um amor que não era só palavras, era ação, unidade verdadeira, cuidado real, generosidade, e tudo isso vindo da graça de Deus, ok? Esse padrão de igreja primitiva nos confronta e nos faz refletir diante desse exemplo, tá, histórico tão forte de generosidade e de interdependência. Então isso faz nos refletir profundamente. Como a gente pode viver hoje, né? Quais seriam os métodos concretos desse amor ativo, dessa solidariedade, tá, real,
Como seria em nossa comunidade hoje? Como podemos refletir e viver, né, esse modelo da igreja primitiva em nossas vidas hoje, tá? Como esse modelo, né, do início pode inspirar a nossa fé e o nosso serviço hoje no reino de Deus. Tá? Isso é algo para nós refletirmos, né? Precisamos mais que nunca endireitar nossos rumos e seguir o modelo genuíno da igreja primitiva dos apóstolos, tá? Ali, né, em Jerusalém. Se realmente quisermos crescer genuinamente, tá? No amor, na graça e na prática cristã. Então nós precisamos refletir o modelo dessa igreja. Então eu fiz uma síntese aqui, tá? Bem, porque gira em torno, né, do modelo dessa igreja, o amor, né? Veja bem, o título da lição nos leva a fazer essa reflexão maravilhosa, porque fala do modelo dessa igreja. Olha o título maravilhoso que essa lição nos traz. Tá? Então, é muito importante nós fazer essa reflexão, fazer essa síntese, tá? Uma igreja cheia de amor. Então, essa é a marca do cristão. Então, por isso eu trouxe essa síntese para vocês, muito importante. E vamos agora fazer a conclusão dessa lição maravilhosa, ok? Chegamos, né, à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus, derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem uma identificação com o outro. Tá? Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então é importante nós refletirmos sobre esse modelo da igreja primitiva lá em Jerusalém, tá? Nos primórdios. Por isso nós mergulhamos, né, a fundo nesse texto, tá? Nesse tema dessa lição, porque nós não podemos chegar numa casa, orar para uma pessoa que está doente, tendo ela necessidade de alimento, de dinheiro para pagar as suas contas por causa que ela está enferma, não há possibilidade, ela está impossibilitada de trabalhar. E nós chegarmos ali, fazemos uma oração poderosa e ir embora. Não, nós temos que fazer oração, mas também temos que atender às suas necessidades. Nós podemos comunicar com os irmãos na igreja, arrecadar fundos, né, monetários, para nós trazermos e atender a sua necessidade, até que ela possa, né, sair daquela situação. E se há falta de roupa, nós temos que trazer, né, para dar o vestimento para aquela pessoa, alimento. Então não é só orar, mas é o amor em ação. É o que essa igreja fazia, tá? Não era só em palavras, mas era em prática, era em ação. Unidade, amor, solidariedade, tá? Então isso é muito importante. Então esses elementos reinavam naquela igreja, porque a graça de Deus era derramada no coração deles. E quando alguém tinha falta, alguém que tinha em abundância, ou que tinha propriedade, ou que tinha dinheiro, levava aos pés dos apóstolos, e eles com muita equidade, com muita justiça, então eles atendiam a necessidade de cada um, tá? Sem deixar ninguém em falta. Então era algo a alma do povo era uma só e o coração também, e a graça de Deus era derramada sobre eles. Esse foi o sucesso, foi o poder, né? E a graça da igreja primitiva. E nós precisamos disso hoje. É possível? Lógico que é possível. Nós podemos nos unir, né? E ajudar o próximo, se colocar no lugar dele, ter compaixão e fazer a obra de Deus, que é o mais importante. Deus agrada disso, tá? Nós devemos ser um, tanto a alma como o coração, no partir do pão, nas orações e na comunhão. E aí nós vamos seguir o melhor e o maior modelo de todos os tempos, que era a igreja primitiva, dos primórdios ali, né, do primeiro século. Que Deus abençoe sua vida. Terminamos, né, mais uma lição maravilhosa, ok? Acredito que vocês vão
pegar muito subsídio para licionar na próxima escola bíblica na sua igreja, e você que é aluno vai tirar nota 10 ali, porque aprendeu também. Então juntos aprendemos. Feche os seus olhos, vamos orar, porque Deus pode responder a sua oração na área, na causa que você precisa e está necessitando, ok? Ele é poderoso para isso, certo? Senhor Deus, te agradecemos por este momento, por estarmos na tua presença, transmitindo como canal de bênção a tua palavra, o ensino da escola bíblica dominical, que o teu Espírito Santo possa falar mais profundo nos corações dos nossos ouvintes, daqueles que estão assistindo, Senhor, esse programa maravilhoso que é a EBD em Casa. Pai Santo e Pai Eterno, eu te peço que se há enfermidade nessa família, nesse pai de família, nessa mãe de família, nesse filho, nessa filha, que seja curado em teu nome, Jesus. Nós oramos para que o Senhor faça uma grande obra, porque a tua palavra é poderosa. Também na área financeira, se é o desemprego, se é falta, Senhor, de condições financeiras, entra com providência, Senhor, e atende os teus servos, essa família, ó Pai. Se alguém desviado, se alguém distanciado, o esposo, o filho, a esposa ou o filho, que eles possam, através dessa oração, voltar para a tua casa, porque a oração de um justo tem muito em seus efeitos. E há muito justo orando, Senhor, um pelos outros, intercedendo. Então ouve as nossas orações e atende a nossa necessidade. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Que diremos fortemente, amém. E até o próximo vídeo, galera. Que Deus abençoe, tá? Estamos aí já preparando a próxima lição, a lição número 6, e em breve estará sendo transmitida para a glória de Deus e para o seu conhecimento. Bye, bye.